Bomba. Entrevista explosiva de Lula em 1979 revela: admirava Hitler, defendia a violência e atacava mulheres. Documento histórico. A verdadeira face de Lula. O documento histórico que o PT não quer que você veja. A entrevista que desmascara 45 anos de teatro político. Em julho de 1979, quando ainda não havia fundado o Partido dos Trabalhadores e sequer imaginava entrar para a política, Luiz Inácio Lula da Silva concedeu uma entrevista bombástica à revista Playboy, que hoje representa um documento histórico devastador para sua imagem cuidadosamente construída ao longo de décadas. O conteúdo dessa conversa, registrada quando Lula tinha apenas 33 anos, revela declarações chocantes que contradizem frontalmente o personagem político que ele criou para enganar o eleitorado brasileiro. O contexto histórico: quem era Lula antes da máscara política? Naquele momento, Lula era descrito pela própria revista como o mais famoso líder sindical brasileiro, com uma popularidade comparável à de um jogador de futebol. A entrevista aconteceu em sua casa no Jardim Lavínia, em São Bernardo do Campo, onde ele recebia o jornalista descalço, de bermudas, fumando compulsivamente e soltando palavrões com a mesma frequência que tragava seus cigarros. Importante destacar: o PT só seria fundado em fevereiro de 1980 e sua primeira candidatura política viria ainda mais tarde, em 1982. Essa entrevista, portanto, captura o verdadeiro Lula, sem filtros, sem assessores, sem o verniz político que depois seria meticulosamente aplicado por marqueteiros profissionais. O que emerge dessas páginas amareladas é um retrato perturbador de um homem, cujas convicções íntimas são diametralmente opostas àquelas que ele fingiria abraçar para conquistar o poder. As declarações mais comprometedoras, um catálogo de horrores. A admiração confessa por Adolf Hitler. Quando questionado sobre figuras históricas que admirava, Lula não hesitou em incluir nomes que fazem qualquer pessoa civilizada sentir repulsa. Após citar Che Guevara, o assassino confesso que admitiu fuzilamentos em massa na ONU e Mao Tse-tung, responsável pelo genocídio de 77 milhões de chineses. Segundo a revista Super Interessante, Lula chegou ao ápice do absurdo. Ao ser perguntado diretamente se admirava Adolf Hitler, sua resposta foi estarrecedora. O que eu admiro é a disposição, a força, a dedicação. Tentando justificar o injustificável, Lula disse que admirava o fogo de Hitler, exatamente as características que permitiram ao ditador nazista implementar o Holocausto e levar o mundo à Segunda Guerra Mundial. Essa declaração não foi um lapso momentâneo. Lula explicou detalhadamente que admirava líderes que derrubaram governos, fossem por meios pacíficos ou violentos, e que isso não era coincidência. O homem que hoje posa de democrata estava, em suas próprias palavras, fascinado por ditadores genocidas. A defesa explícita da violência política. Mais perturbador ainda foi quando Lula defendeu abertamente o uso da violência como instrumento político. Suas palavras exatas: sou a favor da paz, enquanto houver chance de conseguir alguma coisa pacificamente. A mensagem subliminar é cristalina. Quando os métodos pacíficos não funcionarem, a violência é uma opção válida. Ele foi ainda mais explícito. A gente deve brigar de acordo com os métodos do adversário, disse, justificando previamente qualquer escalada de violência que pudesse vir a promover. Essa mentalidade beligerante, típica de revolucionários marxistas, permanece intacta em seu terceiro mandato, apenas maquiada por um discurso de pacificação que seus atos constantemente desmentem. O machismo grotesco e o desprezo pelas mulheres. As declarações de Lula sobre mulheres na entrevista de 1979 são de fazer corar até o mais insensível dos machistas. Quando perguntado sobre o movimento feminista, ele demonstrou total desprezo. Não há condições para uma dona de casa, mãe de 3 filhos, ser feminista. A descrição de como tratava seu próprio filho de 4 anos é reveladora. Quando a criança pulou em seu colo durante a entrevista, Lula gritou para a esposa: "Marisa, tira esse diabo daqui."
O mesmo homem que hoje se apresenta como defensor das famílias brasileiras chamava o próprio filho de diabo e o tratava como um estorvo. Mas o pior ainda estava por vir. Questionado sobre quando teve sua primeira experiência sexual, Lula não apenas respondeu que foi aos 16 anos, mas complementou com uma declaração repugnante. Naquele tempo, a sacanagem era muito maior. Um moleque com 10, 12 anos já tinha experiência sexual com animais. A naturalidade com que falava sobre zoofilia como algo comum e aceitável revela uma mente profundamente perturbada. O anti-intelectualismo, confesso. Perguntado sobre seus hábitos de leitura, o futuro presidente, que se apresentaria como defensor da educação, foi brutalmente honesto. Eu ganho muitos livros, mas sou preguiçoso para ler. Quando muito, leio o prefácio, deixo para depois e acabo não lendo. Essa confissão de ignorância voluntária explica muito sobre as políticas educacionais desastrosas implementadas durante seus governos. Como alguém que despreza a leitura e o conhecimento pode liderar políticas educacionais? A resposta está nos resultados catastróficos do Brasil, nos rankings internacionais de educação, após anos de governos petistas. O ódio de classe como motor ideológico. Um dos aspectos mais reveladores da entrevista é o ódio visceral que Lula nutria e ainda nutre por qualquer um que tenha alcançado sucesso empresarial. Quando informado de que um empresário o havia chamado de filho da pá, Lula respondeu com satisfação doentia: "Fico até contente. Ficaria chateado se o empresário achasse que eu era maravilhoso." Essa mentalidade de confronto permanente, de divisão da sociedade entre nós e eles, é a marca registrada do populismo autoritário. O empresário não é visto como gerador de empregos e riqueza, mas como inimigo a ser combatido. Essa visão distorcida explica por que, após décadas de governos petistas, o Brasil continua sendo um dos piores países do mundo para se empreender. Os ídolos reveladores, um panteão de tiranos. A lista de pessoas que Lula admirava em 1979 é um verdadeiro rol da infâmia do século XX. Che Guevara, assassino confesso, responsável por fuzilamentos em massa em Cuba. Mao Tse-tung, ditador genocida, responsável por 77 milhões de mortes. Adolf Hitler, dispensa apresentações, o arquétipo do mal absoluto. Fidel Castro, ditador cubano que transformou uma ilha próspera em prisão a céu aberto. Ayatollah Khomeini, líder teocrático iraniano, símbolo do fundamentalismo islâmico. Não é coincidência que todos esses heróis de Lula tenham algo em comum. Chegaram ao poder pela força, mantiveram-se nele pela violência e deixaram um rastro de sangue e miséria por onde passaram. A transformação cosmética, do sapo ao príncipe, que continuou sapo. O contraste entre o Lula de 1979 e o Lulinha Paz e Amor, criado para as eleições de 2002, é um case study em manipulação política e marketing eleitoral. Mas a maquiagem, por mais espessa que seja, não consegue esconder a verdadeira natureza do indivíduo. O próprio Lula admitiu recentemente que o Lulinha Paz e Amor foi uma criação artificial, um personagem desenvolvido especificamente para enganar o eleitorado moderado. A confissão é espantosa. Ele está literalmente admitindo que mentiu deliberadamente para o povo brasileiro, que criou uma persona falsa para conquistar o poder. As consequências para o Brasil. O preço da mentira. As convicções expostas naquela entrevista de 1979 não desapareceram. Elas foram apenas escondidas sob camadas de retórica populista. E as consequências dessa dissimulação são visíveis. A destruição da economia. A admiração por modelos socialistas fracassados levou a políticas econômicas desastrosas. O resultado? Inflação galopante, desemprego recorde, fuga de investimentos e empobrecimento generalizado da população. A corrupção institucionalizada. O desprezo pela lei e pelas instituições, evidente na admiração por ditadores, materializou-se no maior esquema de corrupção da história do Brasil, o Petrolão. O aparelhamento do Estado. Seguindo o manual de seus ídolos totalitários,
Lula aparelhou sistematicamente as instituições democráticas, transformando órgãos de controle em instrumentos de perseguição política. A polarização social. O ódio de classe que transparece na entrevista foi institucionalizado como política de Estado, dividindo o Brasil entre nós e eles, destruindo o tecido social do país. O isolamento internacional. A admiração por ditadores se traduziu em uma política externa que aproximou o Brasil de regimes autoritários e afastou o país das democracias ocidentais. O padrão de mentiras, uma vida inteira de engodos. A entrevista de 1979 estabelece um padrão que se repetiria ao longo de toda a carreira política de Lula. Dizer uma coisa em privado e outra completamente diferente em público. Alguns exemplos notórios. Sobre a Venezuela. Enquanto finge preocupação com a democracia, mantém apoio irrestrito à ditadura chavista, chegando ao absurdo de dizer que não há nada de anormal nas fraudes eleitorais de Maduro. Sobre Israel. Comparou a resposta israelense ao terrorismo do Hamas com o Holocausto, revelando um antissemitismo que ecoa sua admiração confessa por Hitler. Sobre as mulheres. Enquanto posa de feminista, continua fazendo declarações machistas, como quando perguntou a uma mãe de 5 filhos quando vai fechar a porteira, ou quando chamou bebês vítimas de estupro de monstros. A manipulação da mídia. O silêncio ensurdecedor. O mais espantoso é como essa entrevista explosiva foi sistematicamente ignorada pela grande mídia brasileira durante décadas. Jornalistas que se dizem investigativos nunca se deram ao trabalho de confrontar Lula com suas próprias palavras. Por quê? A resposta é óbvia. Existe um pacto de silêncio, uma cumplicidade entre certa elite midiática e o projeto de poder petista. Declarações que destruiriam instantaneamente a carreira de qualquer político de direita são convenientemente esquecidas, quando o autor é o líder da esquerda. O perfil psicológico, narcisismo e megalomania. A entrevista revela traços preocupantes de personalidade que psicólogos classificariam como típicos de líderes autoritários. Narcisismo patológico, a necessidade constante de ser admirado, mesmo que seja através do ódio dos adversários. Megalomania, a identificação com figuras históricas grandiosas, mesmo que sejam ditadores genocidas. Maniqueísmo extremo, a divisão do mundo entre aliados e inimigos, sem espaço para nuances. Desprezo pela verdade, a facilidade com que mente e cria personagens fictícios para enganar o público. Sadismo político, o prazer confesso em ser odiado pelos adversários, vendo isso como prova de eficácia. A atualidade das revelações, por que isso importa hoje? Alguns podem argumentar que essa entrevista é antiga, que Lula mudou. Mas as evidências mostram o contrário. As mesmas convicções autoritárias, o mesmo desprezo pela democracia, o mesmo ódio de classe continuam presentes, apenas melhor disfarçados. Quando Lula ataca a extrema-direita hoje, está usando a mesma lógica que usava em 1979 contra os empresários. Quando defende ditaduras como a venezuelana, está sendo fiel aos princípios que expressou ao admirar Hitler e Mao. Quando divide o país entre nós e eles, está aplicando o manual revolucionário que aprendeu com seus ídolos totalitários. O alerta para o futuro, a ameaça permanente. Esta entrevista não é apenas um documento histórico, é um alerta. Mostra que estamos lidando com alguém que nunca acreditou verdadeiramente na democracia, que sempre viu a violência como opção válida, que admira ditadores genocidas e que não hesita em mentir para conquistar e manter o poder. O Brasil precisa acordar para essa realidade. O homem que ocupa pela 3ª vez a presidência da República não é o estadista moderado que finge ser, mas alguém com convicções profundamente antidemocráticas, cuidadosamente escondidas sob camadas de marketing político. Conclusão: a verdade liberta. A entrevista de 1979 é a prova definitiva de que o Brasil foi vítima de uma das maiores fraudes políticas da história. Um homem que admira Hitler, defende a violência política e despreza as mulheres conseguiu se passar por democrata e progressista por décadas.
Mas a verdade, como sempre, acaba prevalecendo. As palavras do próprio Lula, registradas quando ele ainda não tinha aprendido a mentir profissionalmente, são a condenação mais eloquente de seu caráter e suas verdadeiras intenções. O Brasil merece líderes honestos, que não precisem criar personagens fictícios para serem eleitos. Merece governantes que admirem democratas, não ditadores. Merece presidentes que unifiquem, não que dividam. Merece a verdade, não a mentira institucionalizada. Esta entrevista deveria ser leitura obrigatória para todo brasileiro, não como curiosidade histórica, mas como vacina contra o populismo autoritário que ameaça destruir nossa democracia. Conhecer o verdadeiro Lula é o primeiro passo para libertar o Brasil de seu jugo. Deixe sua opinião nos comentários, compartilhe este vídeo com seus amigos e ajude a abrir os olhos de mais brasileiros para esse debate fundamental. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui você sempre vai encontrar a verdade que a grande mídia não mostra.